O Pode é Nosso Saúde de hoje recebe a tricampeã mundial de fisiculturismo, Ângela Borges. Nós vamos falar tudo sobre esse universo fitness e também de quebras, te dar algumas dicas para ficar com o corpo em dia. Você não pode perder. Formada em administração de empresas, educação física, com várias especializações nas áreas. É professora de pós-graduação em treinamento, palestrante, youtuber e empresária. Tem mais de 20 mil alunas pelo mundo. Modelo e fisiculturista com mais de 60 títulos na carreira, sendo 3 vezes campeã mundial. Seja muito bem-vinda, Ângela Borges. Obrigado, gente. Obrigada pelo convite. Nossa, imagina, prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo. E falando um pouquinho, né, dessa área que eu gosto tanto. E já percebi que você também, né, acompanha. Acompanho bastante. Entende bem aí das categorias, né? É bem interessante. Vamos conversar um pouquinho aí sobre esse universo. E assim, a pergunta que eu queria fazer, quando que você começou com isso? Como que você entrou nesse mundo? Como é que foi isso aí, sua trajetória? Bom, primeiro, eu era extremamente magra. Então, na minha adolescência, na minha infância, hoje a gente conhece como bullying, né? Mas eu fiz 40 anos, então assim, vamos pensar aí a 30 anos atrás, 28 anos atrás, não era conhecido como bullying. Mas na escola, criança às vezes fala a verdade, às vezes é um pouquinho maldosa, né? Tem aqueles apelidos. Então eu sofria com alguns apelidos ali na escola mesmo. E até dos meus tios, sabe? Sempre tinha aquele apelido pejorativo, cabo de vassoura, Olivia Palito. E isso, por mais que eu não falava, né? Eu sou a irmã mais velha de 6 irmãos. Caramba! Então, você é daqui de São Paulo, né? Santa Catarina. Santa Catarina. E sempre tinha aquele negócio de não demonstrar fraqueza, tinha que ser a mais forte ali né, de todos eles, enfim. E só que isso me machucava, na verdade, né? Me deixava triste. Claro. Então, quando eu fui crescendo, até, né, entrei na academia quando eu fiz 17 anos, depois de conhecer o meu esposo. Então, eu conheci ele. Que legal, você conheceu ele na academia? Não, eu conheci ele antes da academia, quando eu era extremamente magrinha. Ele fala assim, eu fiz um investimento. Ele comprou na planta. Na planta, ele fala isso, que horror, gente! E ele fala bem isso, peguei na planta, tá vendo? Porque eu era bem magrinha ainda. E aí ele já treinava, então a gente tava mais ou menos uns 2 semanas namorando, assim. A gente foi pra praia, primeira vez, e eu que já era extremamente, assim, julgada, o físico, né? Todo mundo olhava, porque, gente, o meu sonho era colocar uma calça jeans e que as pernas ficassem apertadinhas dentro da calça jeans. Porque eu usava uma calça jeans número 36, número 34, e a calça ficava folgada ainda nas pernas. Caramba! E aí ele falou assim pra mim, a gente tava na praia e tal. E eu toda tímida, né? Eu sempre me encolhi muito, eu tinha vergonha do corpo, então eu sempre usava roupas largas e tal. E aí a gente lá na praia, com biquíni, com aquela canga, né? Normal, né? Porque eu não ia... Eu era muito envergonhada. E aí ele falou assim, tira a canga. Eu tava vindo da água, assim, era maio isso. E tava um pouquinho frio ainda, né? Em Santa Catarina já tava fazendo um pouquinho de frio. E aí ele falou assim, tira a canga, deixa eu te ver. E ele falou, dá uma voltinha. E eu falei, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Esse homem vai falar o quê aqui, né? Mais uma pessoa que vai me julgar. E aí ele falou assim pra mim, olha, você precisa ir pra academia. Ele falou. Aí aquilo passou na minha cabeça, eu digo, meu Deus, não, de novo, não, agora eu tô apaixonada, o que esse menino tá falando? E aí eu parei, assim, rapidamente pra pensar isso, né, segundos, assim, milésimos de segundo. Eu falei, gente, toda a vida até agora, todas as pessoas me julgaram, falavam, né, que eu era muito magra, tinha os apelidos. Mas ele foi a primeira pessoa que tá falando algo que eu posso fazer pra melhorar. Porque nessas 2 semanas ele já tinha percebido o quanto eu me encolhia, o quanto eu me escondia, né? E aí ele falou isso era um domingo. E na segunda-feira seguinte, então no dia seguinte, eu fui fazer uma matrícula na academia. Fui procurar uma academia próximo ao meu trabalho e entrei na academia. Mas assim, perdida, né? Não sabia o que era bíceps, tríceps, agachamento, quadríceps, zero informação. Nossa, você estava com quantos anos? 17. Tava bem novinho. 17 anos, né? E aí eu lembro que eu entrei na musculação e não tive uma experiência boa. Porque você pensa, né? Até hoje isso acontece ainda. Uma menina magrinha, chega lá na academia, ou às vezes muito acima do peso. Eu ainda vejo isso muito acontecer na academia, sabe? E aí o professor não dá atenção, deixa meio de lado. E eu acho que as pessoas, os professores, né? Não muita credibilidade, olhavam, né? Que essa menina magrinha, ela não vai ficar...
nem vai continuar aqui. Sei. E aí eu me senti assim, né, como se eu não existisse ali nesse cenário. Mas eu não desisti. Só que o que acontece? Em vez de eu fazer musculação, eu fiquei na musculação umas 2 semanas. E aí depois disso eu fui fazer aquelas aulinhas de ginástica localizada. Sei. Tinha Abdominal, bastante glúteo, claro, jump. né? Imagina, uma pessoa que era extremamente magra fazendo exercício aeróbio ainda pra emagrecer você mais queria ainda, né? sumir. É mesmo? Eu queria fazer alguma coisa, mas eu não tinha orientação, né? Só que isso lá na frente depois me ajudou numa outra parte que acho que a gente vai chegar nessa fase aí, eu conto pra vocês. E aí, então, eu fiquei ali naquela academia, percebi logo que não era isso que eu tinha que fazer, que era musculação mesmo. E aí eu troquei de academia. Fui para uma outra academia, onde eu tive 2 excelentes professores. Eu sempre faço questão de lembrar deles, o Jailton e o Marcelo, que me mostraram a musculação do jeito que eu me apaixonei. E aí começaram a me ensinar a treinar, né, a fazer os exercícios com boa técnica. Aí eu comecei a ver resultado, porque se a gente faz certinho, a gente tem resultado. Só que eu não tinha noção ainda de alimentação. E aí eles foram dando, né, nessa época, come isso, come arroz. Naquela época era bem diferente a alimentação do que a alimentação hoje, era né? diferente. Orientação, né? Suplementação, se falava de suplementação como se fosse algo tipo, que fosse ilícito, sabe? Como se não fosse algo fosse um anabolizante. saudável. Whey aparecendo fantástico. Você está tomando creatina, whey. vocês lembram disso? Tipo assim, a creatina como se fosse algo que Péssimo. Proibido, algo né? ruim, proibido. E então não tinha muito esse negócio de suplementação. Até porque também não tinha condições financeiras para ter essa parte aí da suplementação. Mas aí foi ganhando um pouquinho de massa muscular e tal. Isso passou 10 anos aí, eu treinando, me alimentando, e eu nunca parei de treinar. Eu comecei a ver resultado e assim, eu não lembro de ter ficado 15 dias sem treinar nesse período. Até hoje. Até hoje. Quando eu tenho que parar, assim, por algo que eu realmente não posso fazer, se for uma condição de saúde, alguma coisa assim, né? Mas graças a Deus até hoje não precisou. Que barato, Nossa, que legal. Que incrível. Eu admiro, viu? Mulher que tem essa garra, assim, de treino. Mas sabe o que acontece, Renata? Eu comecei a ver a transformação no meu corpo, né? É o que dá mais porque vontade, porque né? assim, Quando você começa a ver. não rapidamente, né? A gente fala rapidamente hoje, porque hoje é mais rápido. Mas assim, eu entrei na musculação com 43 quilos. Nossa, você era magrinha. Quanto você tem de altura? 1,67 m. Ah, você não é baixinha. Não, ela é alta. Mas eu era muito magra. Muito Tem magra. uma foto dela aí, né, Mitty? Deve ter alguma foto assim. Eu era mais magra que isso. Aqui eu já tava pesando em 53. Aqui já é 2017, essa foto aí. Não 17, Bem 2007. magrinha, né? Olha só. Não, mas eu era mais magra que isso ainda, tá? Esse ano aqui é 2007. Eu lembro que a gente tava na nossa primeira viagem internacional, que foi pra Aruba. Então eu lembro bem dessa foto. E aí comecei, né, a treinar, e quando via mais resultado, quis ainda não desistir, não parava, gostava de treinar. Eu aprendi a me apaixonar pela musculação mesmo. Mas dá uma dica, como você aprendeu a se apaixonar? Pelo resultado? Pelo resultado e pela transformação. Porque quando você faz alguma coisa, primeiro porque eu tinha o desejo da mudança, né? Eu era de um jeito e eu não queria ser daquele jeito. Aquilo era algo que era muito forte pra mim, no sentido assim... Cara, eu sou muito nova ainda, eu tenho uma vida inteira pela frente, eu tô começando a minha vida, eu não vou me aceitar ser assim. E tinha um caminho ali, né? Algo que ainda era incerto pra mim, porque hoje a gente tem tecnologia, hoje a gente tem rede social. Nessa época aí não tinha YouTube, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada disso. Não tinha nada hoje é muito mais rápido, porque hoje a informação tá ali. É só você seguir boas pessoas, você saber onde procurar, que a informação ela tá ali, né? E aí tinha um outro ponto também, que era a comparação. Então, nessa época, você não se comparava com outra pessoa, que é o que a rede social faz muito hoje, né? Então, qualquer pequeno resultado era um grande resultado, porque eu estava me comparando comigo mesma. Exato. Então, era uma, que você falou, é verdade. E era essa época a gente imprimia foto. Né? A foto era impressa. Então você fazia foto. Eu lembro que eu tinha uma câmerazinha, acho que é Cybershot, alguma coisa assim. Aquela que deslizava assim pra cima, sabe? A câmerazinha simplesinha. Então a gente fazia as fotos, mas a maioria das fotos ainda eram impressas, né? Então você se comparava com você mesmo. Então a cobrança, o tempo, parece que você não queria o imediatismo. Porque quando você não está se comparando com alguém, né, é o teu tempo, é no teu processo. Isso é muito legal, isso que você está falando. Porque realmente hoje em dia as pessoas têm essa coisa de comparar o tempo todo. Pô, mas fulano conseguiu resultado rápido, por que eu não consigo? Eu preciso... Aí começa a apelar para E aí é que tá, não é rápido. Né? Porque o rápido é o que mostra. Porque se a gente for parar para analisar as fotos que a gente mesmo posta, que eu posto, você vai postar a melhor foto, no melhor ângulo, né? Às vezes faz, sei lá, 30 fotos... para uma sair do jeito que você quer. Sim. Isso é o normal hoje. Então, as pessoas veem muito na rede social, às vezes, uma ilusão. É verdade. Que não é o que é.
quando ainda não usa Photoshop ali, que dá aquela mexidinha e aí, né, acaba criando, às vezes, ali um físico que você olha que parece inatingível, né? Mas aí eu tava treinando já fazia 10 anos, me alimentando, e aí que eu fui conhecer o esporte. Então, calma aí, antes de você conhecer o esporte, quanto tempo demorou para você ganhar essa transformação? Ó, eu saí dos 43 quilos para os 73. De massa muscular. Em 10 anos. Em 10 anos? É bastante tempo, não é pouco tempo, não. Mas a primeira transformação, a primeira mudança que a primeira mudança, ela vem assim, né? Eu digo que o fisiculturismo, né? O bodybuilding, que é a construção do corpo, você constrói, é um edifício gigantesco que você, um arranha-céus, vamos dizer assim, que você coloca em cada treino, em cada alimentação, um tijolinho nessa obra. Então vamos pensar num prédio aí, um arranha-céu, onde todo dia você vai lá e bota um tijolinho, um tijolinho, um tijolinho. Então ele não é rápido. Sim. Ganhar massa muscular não é rápido. Perder gordura pode ser rápido. Mais rápido. Né? Mas ganhar massa muscular Mas você construção. lembra a primeira transformação sua, a primeira mudança que quando você eu teve saí dos 43 quilos pros mais ou menos 43... 48, assim, quando eu cheguei nos 50 quilos, assim, foi um marco pra mim. Já falou, caramba, agora... Não, eu já usava uma calça 36. Já apertava. E a calça ficava justinha, assim. Aí meu marido falava assim, nossa, tira um pouco essa calça, troca a calça, veste outra. Porque ele falava assim, você parece embalada a vácuo com essa calça. E eu falo, gente, é pra isso que eu treino, pra parecer ser embalada a vácuo com essa calça jeans, né? Então eu lembro dessa calça, eu demorei a me desfazer dessa peça de roupa, porque eu tinha um sentimento ali com ela, sabe? Uma memória afetiva, né? Tipo uma conquista, assim. Então eu demorei muito a me desfazer dessa peça de roupa. Então essa foi a primeira mudança, assim, mas sabe, a cada vez que você coloca uma roupa, ela tava um pouquinho mais justa, cada formato ali na perna, um desenho arredondado que dava, né? O glúteo que ficava assim, às vezes um pouquinho mais arredondado, que dava aquela preenchida ali na calça mesmo. Um gomo no abdômen. E nessa época, eu treinava muito membros inferiores. Eu não treinava muito membros superiores, porque eu queria ter pernão, ter bumbumzão, assim, né? Eu lembro que a gente olhava, tinha uma época onde a referência ainda era muito as mulheres frutas, as paniquetes, lá atrás. E tipo assim, esses dias eu tava vendo até um vídeo na internet que mostrou... faz tempo. Mostrou as paniquetes. O corpo das paniquetes era corpo, tipo, normal. Assim, hoje a gente olha... normal, que eu digo, sem qualquer tipo de definição, hoje a gente olha, né? Se olhar, pegar essas imagens aí das paniquetes no começo, você olha assim, são mulheres completamente normais pro padrão de beleza estético, né? Um físico mais... lado fitness, né? O lado fitness de hoje, assim, né? Porque hoje a gente vê, assim, às vezes até algo passando um pouco do que, né? É normal, né? Pra uma mulher, assim. Mas essa foi a primeira grande mudança, assim, eu lembro quando eu coloquei essa calça e essa calça serviu, assim, ela entrou, eu tive até um pouquinho de dificuldade para colocar ela. Hoje a gente faz o contrário, né? Hoje... Quer diminuir o número. Hoje você quer diminuir o número. É muito louco isso, né? Mas nesse período que você começou, que você tomou gosto para musculação, até você ver suas primeiras transformações, coxa, bumbum, demorou o quê? Uns 6 meses, um ano? Um ano por aí, um ano. Porque a gente tem que pensar que nessa época não foi tudo junto como a gente tem hoje, né? Que a pessoa vai, ela começa a treinar, aí ela já consulta o nutricionista, aí ela já toma suplemento, né? Foi assim, foi o primeiro treino. Né? Então foi assim, um longo tempo só o treino, sei lá, uns 6, 7 meses só treino, sem saber nada de alimentação. Até você e assim, não tinha um nutricionista prescrevendo a dieta. Era assim, come mais isso, come menos isso. Era muito aqueles nutricionistas de receita de gaveta, né? Era assim, exemplo, na verdade era o profissional de educação física que te dava essa orientação ali, né? Não que não tivesse nutricionista, tinha, mas assim, era uma menininha jovem, minoria, né? Sem muito acesso. E assim, hoje a pessoa consegue fazer uma dieta se baseando em rede social, se baseando no YouTube. ChatGPT. Monta a tua dieta. Você bota lá, quero diminuir. Você coloca que você tá comendo, agora tira aí 500 calorias. Ele recalcula a tua dieta. Isso, né? Então, não tinha essa informação também, né? Então, aí depois alinhou a dieta. Quando alinhou um pouquinho ali a dieta, o resultado já começou a melhorar. Porque, na verdade, eu comia menos do que eu precisava comer. Pra você ganhar massa, né? Porque eu sempre fiz, assim, atividade na escola também. Eu jogava vôlei e tal, né? Eu sempre ajudei meus pais em casa, tudo isso. Então, assim, eu tinha uma vida bem movimentada, ativa, né? E isso também dificultava. Quando eu comecei a treinar, no primeiro momento, eu emagreci.
Lembra? Que é normal, não é, eu emagreci porque eu não dava aporte nutricional ali pro meu corpo, para ele tivesse energia para treinar. E muito menos, né, não estava repondo aí também esse gasto, né? Porque eu deveria comer mais, já que o meu objetivo era ganhar massa muscular. Na verdade, eu não estava preocupada em ganhar massa muscular. Eu queria ficar maior. Não importava se era gordura, se era massa muscular. Eu queria sair daquele estado de magreza de qualquer jeito. Então, eu comia muito. Comia muito, muito, muito mesmo. Eu lembro de ter fases assim, de eu chorar, porque eu não dava, porque eu tinha que empurrar a comida. E eu sempre falo, comer demais é melhor do que comer menos. O seu processo de ganho de massa muscular, ele é muito mais difícil do que o processo de emagrecimento, né? Principalmente hoje, né? Que a gente tem vários recursos. Eu imagino, porque assim, você tem que ter uma rotina de alimentação, tipo, eu não sei se é isso mesmo, mas de 3 em 3 horas, tem que nessa comer época muito, era de 3 em 3 horas. Mas você tá falando em qual momento? De hipertrofia. De hipertrofia, não para a parte de fisiculturismo. Só de hipertrofia. Não, de você ganhar no massa. geral, para ganhar massa. Ganhar assim, massa. né? Você tem que comer mais do que você realmente quer, né? Mas mais o quê? Mais proteína, mais comida de dieta. Mais comida de dieta. Mais comida de dieta. Porque o que acontece? Às vezes as pessoas falam assim, que tá na fase do emagrecimento, né? Ai, mas é tão difícil, tô passando fome, não sei o quê. E porque tá comendo restrito. Mas quem come para ganhar massa muscular, come a mesma coisa, numa quantidade muito maior. Então a pessoa tem aquela ilusão, se eu vou ganhar peso, eu vou comer hambúrguer, eu vou comer pizza, eu vou comer lasanha, né? Não, você vai comer mais frango, você vai comer mais batata doce, mais arroz, mais feijão, mais carne. É mais comida de dieta. Quem tá emagrecendo vai reduzir a quantidade, né? Vai fazer mais aeróbio, enfim. Mas tem uma coisa que não muda ali, que é o treino. O treino ele é intenso para quem quer ganhar massa, para quem quer emagrecer. O treino sempre tem que ser intenso, porque o objetivo sempre vai ser ganhar massa muscular. O que vai mudar ali é a dieta e o exercício aeróbio, né? E seu marido te acompanha? Me acompanha. Ele nunca competiu, né? No fisiculturismo, não. Mas por que fisiculturismo, então? Só abrindo esse parênteses aí. Porque primeiro, não foi algo que eu pensei, né? O fisiculturismo, ele entrou na minha vida num momento onde o meu físico ele já estava pronto, praticamente. Como é que foi essa história aí? Você passou aqueles 10 anos que você falou de Passei treino? Esses 10 anos, né? Morei por muito tempo lá na cidade de Blumenau, Santa Catarina. Legal. Aí chegou em 2008, final de 2008, a gente teve uma enchente lá na cidade, em 2008, em Blumenau. E meu esposo foi transferido do banco, ele trabalhava num banco, ele foi transferido para Rio do Sul. Rio do Sul é 100 quilômetros da cidade que eu morava, que era Blumenau. E quando eu mudei para lá, porque ele foi a trabalho, então eu acompanhava ele, né? A renda era muito maior a dele, então eu deixei meu trabalho e eu acompanhei ele para lá. E aí, quando a gente chegou lá, eu me matriculei numa academia, que depois eu vim dar aula, tudo, né? Eu fui estudar educação, terminei educação física lá nessa cidade. E aí eu fiz uma amiga, uma parceira de treino, na verdade, a Juliana. A gente treinou 5 anos junto e ela foi competir. A gente estava treinando já há uns 3 anos, aí ela foi competir. Só que ela foi competir numa categoria que era... não era figure na época, era outro nome. Mas é como a figure é hoje, né? Que é esse físico que eu até falei para vocês ali no início, que ele é a parte de... O corpo faz como se fosse um Y. Então, as pernas são um pouco mais estreitas e a parte superior, dorsal, ombro, ela abre, né? Então, só pensar como um Y, assim, no físico. Mas é mais másculo isso, né? Na verdade, é para aquelas mulheres que não têm genética, assim, de ter perna, de ter glúteo, né? Se enquadram, às vezes, mais nessa categoria, né? A gente já recebeu uma aqui. Lembra que ela veio aqui? A Joana. Mas assim, é um físico extremamente difícil de chegar também. Você tem que ter um percentual de gordura extremamente baixo. Mas se for uma mulher que tem genética para ter quadril largo e pernas grandes, dificilmente ela vai conseguir se encaixar nessa categoria. Né? Só que essa minha amiga fez um trabalho incrível, entrou nessa categoria, porque é uma categoria que ela gostava. E aí eu fui ver ela competir. Isso foi em 2012. Então, em 2012, eu fui assistir o campeonato dela, lá em Santa Catarina, em Balneário Camboriú. E aí, lá, né, nos bastidores, lá, backstage e tal, e andando pelo evento, eu já tinha chegado lá nos meus 73 quilos, nessa época eu devia estar com 72. E aí o pessoal começou, Ângela, por que você não compete na wellness e tal? Olha só, você se enquadra nesse perfil de categoria. E eu, não, gente, que isso, não é pra mim não. Eu biquíni em cima do palco, capaz, nunca. Eu extremamente tímida, envergonhada. Tinha sofrido bullying a minha infância inteira, né? Como é que eu vou me colocar em julgamento num palco de fisiculturismo, né? A gente jogou na cara de todo mundo. E aí passou um ano, eu assisti a categoria Wellness, que tava lá competindo em 2012, assisti e falei, nossa, que físico bonito e tal. Passou quase mais um ano, então, porque isso era... Não, quase um ano não, isso era final de dezembro. Aí, no ano seguinte, que era 2013, 2 semanas antes de ter o campeonato estreantes,
que naquela época você tinha que passar pelo estreante, estadual, nacional, sul-brasileiro, para ir para o Mundial. Né? Então era um caminho um pouco mais difícil do que é hoje. Hoje, como é que é? Hoje você ganha um campeonato que dá título de profissional, você pode começar a competir no mesmo campeonato e você virar profissional. Então hoje é mais fácil o atleta, tanto que a gente tem muitos atletas profissionais hoje, né? Tem. Antigamente era mais difícil para ganhar um Procard e tudo mais, né? E então eu lembro que aí no ano seguinte, era abril, faltando aí 2 semanas para esse campeonato estreantes. Aí de novo, porque vai ter esse campeonato que você não compete e tal. E eu, será? Eu não. Me preparei em 2 semanas. E fui 2 semanas. Caramba. Só que aí, pensa, eu já fazia dieta e treinava, já tinha um bom tempo. Pelo menos certinho, assim, uns 8 anos, né? Já tava treinando e fazendo... Há 10 anos eu já tava treinando. 11 anos, praticamente. E aí, quando eu vi, tá bom, então eu vou. Mas eu não sabia como é que era o biquíni, eu não sabia as poses. Não tinha, na verdade, não tinha poses, nada. Não tinha regra de pose ainda, porque a categoria era muito jovem ainda, né? E aí me preparei, arrumei um biquíni lá, eu comprei um biquíni normal de praia, uma amiga minha costurou umas pedrinhas lá. Cara, hoje os biquínis custam R$3.000. É caro, porque assim, por exemplo, os meus biquínis, tipo a Swarovski, uma pedra lá, uma pedra mais preciosa dentro da própria Bacará, uma coisa assim. É um nome lá da pedra dentro da Swarovski, então é caro. Uma vestimenta com uma pedra boa, uma pedra bonita, né? Sim, claro. Lógico, tem mais barato, né? Isso pontua também? Não pontua. Mas ajuda, você vai subindo o né? nível. E a tua confiança? Então. Nada brilha como um Swarovski no palco, entendeu? Sim. Tipo, ajuda, complementa. Complementa. Tipo assim, é o teu momento. São teus segundos, né, minutos lá no palco. Então, obviamente que, né, depois de um tempo eu não tinha mais o custo do biquíni, porque tinha parceria e tudo mais, né? Mas nessa época eu não tinha como ter um biquíni normal de competição já. Quando eu comecei. E aí eu fui lá. Quando eu fui pro estreantes. Entrei na competição. No backstage, no dia da competição, eu queria fugir. Queria ir embora. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu comecei a olhar as meninas que iam competir comigo, elas todas mais fortes, sabe? Mais musculosa. Eu falei, gente, o que sou eu perto dessas meninas aqui? O que eu tô fazendo aqui? Só que não tinha por onde sair, porque pra mim sair, eu tinha que sair pela plateia. Mas você ia fugir de verdade? Pensei, de verdade. De verdade, eu pensei, gente, como é que eu saio daqui? Que loucura! Exato. Só que não tinha lugar pra sair, assim, que eu não tivesse que passar pelas pessoas, né? Se tivesse uma portinha nos fundos, assim, eu ia embora, eu só mandava uma mensagem pro meu marido, amor, vem pra cá que eu tô indo embora. Porque ele não podia entrar no backstage. Então ele já tava lá na plateia, né? E aí, quando eu dei conta, eu tava na escada pra subir no palco. Caramba! E aí eu subi no palco. Quando eu subi no palco, aí fazendo, né, as poses que eu ensaiei, assim, porque era um quarto de volta. Então tinha que ser uma pose de frente, uma do perfil esquerdo, uma do perfil direito e uma pose de costas. É só pose pausada, não é andando, não, faz andando, faz desfile, sim, desfile, tudo. Só que na hora das comparações, aí era pose parada, assim, parada. né? Caramba, que legal. E quando eu me dei conta, eu tava em cima do palco, eu tava tocando uma música, e eu tava escutando a música, e eu tava quase dançando, assim, sabe? Eu falo, menina, o que você tá fazendo? Calma, você tá se apresentando aqui ainda. Eu me senti extremamente confortável, né? Eu olhei como se aquele fosse o meu lugar. Entendi. Então, na primeira vez que eu competi, eu venci esse campeonato. Nesse campeonato? Caramba, que legal. Eu venci o primeiro campeonato. Já entrou. Nossa, que sensação tu Já deve pensou ter se eu tivesse ido sentido. embora? Imagina isso, Ângela. Então eu entrei, subi no palco, aí assim, a gente entrava, se apresentava e ia mais pro fundo do palco, né? E aí eles chamavam assim, as 5 meninas, as outras ficavam esperando, depois mais 5, trocava ali, né? Analisava de 5 em 5 pra ir selecionando, né? Quem ia pro primeiro confronto, quem ia pro segundo, né? E aí, quando eu tava nessa fileira de trás, ali, esperando as outras meninas se apresentar, aí eu lembro que, cara, eu tava lá, assim, quase batendo o pezinho, assim, dançando, usava uma música. Aí foi quando eu me dei conta, eu falei, nossa, eu tô muito à vontade aqui, porque eu não faço isso nem no meu quarto, sozinha. Então, e aí eu desci daquele palco, né? Provavelmente se eu não tivesse vencido, eu acredito que eu ia ter o mesmo sentimento, porque eu poderia, eu sabia que eu tinha que melhorar, né? Na hora que você tava lá em cima, você já tava se sentindo bem, mesmo sabendo se você ia Exatamente, ganhar ou não. não sabia que ia acontecer, né? Mas aí foi chamando a quinta, a quarta, a terceira, a segunda. E eu pensei, não fiquei nem entre as 5 aqui, né? E aí, eles me chamaram em primeiro. Eu falei, eu assim, Eu mesmo? E aí, gente, eu desci do palco, eu falei assim pro meu esposo. Eu falei, quando é que é o próximo? Ai,
Ai, que legal! E o próximo era mais ou menos uns 2 meses ali, que era o campeonato catarinense. Aham. E dali eu Esse nunca já era parei. um pouco maior, já. Aí já era um campeonato estadual. Ai. Né? Mas Aí quando já você tinha- falou de 2 semanas que você se preparou, você se preparou com alguma coisa especial nessas 2 O semanas que a pra gente subir? faz em 2 semanas? Aí eu, né, contratei um treinador lá na época, ele já treinava alguns atletas. Mas em 2 semanas você não tem muito o que fazer. Então ele foi lá, tirou um pouquinho de água, né, a gente passou a tinta e tal. Porque em 2 semanas, o que você construiu o teu físico já estava construído, não tem muito o que fazer, né? Podia dar uma secadinha, foi isso que a gente tentou fazer. Mas basicamente foi passar a tinta ali, tanto que assim, só que a gente olha esses campeonatos, né, as fotos, os vídeos dessa época, não tem muito a ver com o que é hoje, né? Porque hoje uma menina, ela estreia, ela já está com o físico extremamente condicionado, com muito menos tempo de treino já, né? Porque hoje tem toda essa tecnologia, né? conhecimento, fármacos e tudo sim, mais, que sim. nessa época eu era extremamente contra. Eu era extremamente contra. Eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu era realmente… sabe, pra mim, usar esse tipo de recurso era como se desmerecesse. Nossa, que absurdo. É como se não tivesse um mérito, entendeu? Sim. Então eu era contra totalmente. Logicamente, depois que você vai conhecendo, né? Você vai entrando mais nesse universo, você vira um atleta profissional. E aí você vai entendendo melhor o teu, né, onde é que você quer chegar e o que você precisa fazer, né? Mas aí eu nunca mais deixei de competir, nunca mais deixei de treinar e de fazer dieta, e isso virou meu estilo de vida. E aí, só uma dúvida, do preparo dos 2 meses que você teve por próximo, pro catarinense lá, qual que foi o preparo? Já mudou já mudou totalmente a parte da dieta, então eu já entrei um pouco mais seca nesse campeonato. Né? Tava treinando, porque assim, treinar eu sempre treinei muito pesado. Sim. Que será pra mim que era… como eu tive que treinar pesado pra construir um físico, então o treino sempre foi a melhor parte do meu dia. Eu assim. vejo seus vídeos, eu tava vendo os seus vídeos e falei, gente, é loucura, porque assim, você tem que ser anos pra você conseguir chegar nessa performance, né? Só que assim, o treino até hoje, pra mim, o treino é muito mais do que uma construção do corpo, né? Da parte estética. O treino é o teu refúgio, a tua terapia. Sem dúvida. Sabe? É algo que te Fisiológico, fortalece a né? mente, Aham. você desestressa, você deixa a tua ansiedade ali. Então, até hoje, pra mim, o momento do treino, cara, quer me deixar chateada é colocar coisas no horário que eu treino. Eu fico extremamente igual. chateada. Também não gosto. Ele Eu não gosto faz bastante nada, de ele treinar. não coloca nada no lugar do treino. Mas isso é… Eu preciso fazer isso, Mas eu sabe preciso o que colocar é isso isso, na minha vida. Renata? É assim, é o momento que É você… verdade. Mas é verdade. É o teu momento de Preciso. autocuidado. Eu vejo hoje, assim, né, muitas mulheres que… Principalmente as mulheres, porque assim, cara, a mulher tem jornada dupla, né, na maioria das vezes. Sim. Ela tem casa, tem filho, tem o marido, tem o trabalho Exatamente. fora. Ela tem muitas coisas pra fazer, ela acaba sempre se deixando ali em segundo plano, né? Então, assim, e não tira esse tempinho, cara, que às vezes é 1 hora ali pra você ter esse autocuidado, pra você ser melhor pra você e pras pessoas que você ama. Então, eu não tenho filhos, né? Por opção, a gente optou por não ter filho, por conta até da minha carreira e tudo mais. Eu competi até 2023. Mas, cara, esse momento ali, o dia flui. Tá? Eu treino de manhã, eu gosto de treinar de manhã. Eu também. Primeiro horário, levanta, toma café, vai treinar, porque o resto do meu dia meio que ele depende daquilo, assim, sabe? Quando eu não consigo ir, eu não rendo no meu trabalho, eu fico chateada, eu fico irritada. Olha, Né? é um remédio, né? Cara, é a solução de muitos problemas ali. Problemas. né? Que interessante isso. Tem foto dela aqui, né, Mitty? Mais pra frente. Essa Olha foto aqui, essa foto aqui já é o Mr. Caramba, Olímpia. você tava muito Essa foto aqui já foi 2021, final Mas de dezembro de 2021. Vamos aproveitar o comentário do Vinícius aqui. Muito bolada. Aqui você toma alguma coisa? Sim. Aqui usa alguma coisa, sim. Porque aqui já isso tem, né, 2021, final 21 para 22 ali, dezembro. Isso já é muito tempo, né, do quando eu comecei a competir. Mas o que a gente precisa deixar bem claro aqui, né? Quando que isso começou? E o que eu construí sem isso? Isso. sim, claro, obviamente. Porque assim, Sem dúvida. a gente toma muito cuidado, né, quando fala dessa parte, porque você influencia pessoas. Exato. Né? Então a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande naquilo que você vai falar. E outra, você provavelmente teve um acompanhamento médico, uma Sempre, coisa toda sempre, certinha. sempre. Não é do nada. Isso já não é uma coisa, né, uma coisa que eu converso, que eu falo. Eu fiz o primeiro uso de recurso ergogênico, eu tinha 30 anos. E eu comecei a competir, eu comecei a treinar com 17 e a competir com 27. Então você já tem, né, Eu já tinha uma bagagem. base, né, uma maturidade muscular. Eu já tinha chegado aos meus 73 quilos ali com um percentual de gordura baixo, assim. Não tinha um percentual de gordura extremamente alto.
Então, eu digo que eu construí aquela minha base do edifício lá, né? Bem sólida. O fundamento, que é o que hoje a gente não vê muito, a gente vê essa aceleração aí do resultado, né? As pessoas pulando alguns processos e tal. E que lá na frente eu fico um pouco preocupada no que vai acontecer, né? Então, assim, quando eu comecei a fazer o uso... E assim, eu não vou falar pra vocês que não fez diferença. Fez muita diferença. Ah, sim. Quando eu usei... Só que eu já tinha uma base, já tinha bastante massa muscular. E a gente sabe que os receptores, né? Pra esse tipo de recurso, se você não tem músculo... Você tem receptores em outras partes do teu corpo, né? Sim, e coração, quando você tem coração, pulmão, rim, acumula gordura, voz, pele, no caso das mulheres, clitóris, tudo isso pode... É um efeito colateral que vai acontecer na parte visível. Isso é muito ali, importante né? você falar. Isso é muito... E assim, ó, não tem dose segura, tá? Não existe dose segura. E não existe... algum fármaco que te garante que você não vai ter colateral. Isso não existe. Eu sempre falo assim, mulher principalmente, se você fizer uso, o mínimo que seja, você vai ter algum colateral. Agora, obviamente, quando a gente faz isso com acompanhamento médico, né, o médico com base em exames, ele vai conseguir controlar um pouco desse colateral. Mas vai ter. Porque assim, os homens têm colateral. Sim. Só que o que acontece? Se o cara às vezes tá careca, ele não tá nem aí. Se ele tá com shape, se ele tá grandão lá, ele não tá nem aí, careca. E uma mulher sem cabelo, como é que fica? O cara tá com as costas às vezes, cheias de acne, não tá nem aí. E a mulher com o rosto com acne? Com a pele com acne, né? Então, pra mulher, o colateral, ele é muito mais agressivo, muito mais visível, muito mais... Você entra muito mais peso. Porque os homens, eles sofrem muito com colateral na parte mais interna, né? Que é o coração, o fígado, o rim, toda essa parte, né, cardíaca ali e tudo mais. Só que, cara, às vezes eles não estão nem aí pra isso. Mas, assim, na mulher é muito visível, Mas né? é aí que mora o perigo, né, aí mora o Ângela? perigo, Só que quando a pessoa ela tem um acompanhamento ali, né? Quando a gente tá falando de atleta profissional, eles têm acompanhamento. O problema são as pessoas comuns, que não têm, às vezes, condições de ter esse acompanhamento. Porque, assim, não é barato isso. Né? Você consultar um médico. É exame, a cada 4 meses você faz uma bateria de exames lá, 40 e poucos exames. Então, assim, a pessoa às vezes não tem plano de saúde, não tem condições de fazer esse acompanhamento, não tem condições de consultar um bom médico, nem de consultar um médico, né? E aí é onde mora o perigo, né? E assim, às vezes faz isso também, não com o objetivo de competir, faz isso só para ter um corpo bacana, que conseguiria ter um resultado significativo se passasse ali pelo processo, pelo treino, pela dieta, porque assim, não é fácil, não é rápido, só que todo mundo quer, né, resultado rápido. Né? Não, e tem muita gente também que começa a fazer o uso de anabolizantes, entre outros meios também, e não tem um preparo mental para isso. Aí o cara vai lá e começa a tomar, mas continua bebendo, continua comendo errado, continua dormindo mal, alimentação horrível. E aí, isso aí... Eu falo que só vem o colateral. Exatamente. Que não vem a parte boa não vem, você só fica com a parte ruim. Né? E isso é muito preocupante. Muito bom que você está falando. Primeiro construir a base para depois... ver se é isso mesmo. Se tem uma necessidade. Exato. E aí tem uma outra coisa, assim, também, que hoje a gente vê meninos e meninas, pra mim, na minha visão, meninos e meninas, com 20, com 19, sabe? No auge do corpo, produzindo tudo. E aí faz uso, sabe? Coloca algo de fora. E aí isso bagunça tudo, faz com que, né, você deixe de produzir ali alguns hormônios, até recuperar esse eixo, às vezes demora muito. E bem na fase onde o teu corpo tá te ofertando tudo isso, é quando você tem que treinar mesmo e comer de verdade para construir essa base. Para depois lá na frente, né, se for o caso, se tiver um desejo de conseguir um resultado a mais ainda. Porque a gente sabe que o nosso corpo ele tem um limite ali para chegar natural, né? Mas esse limite, se a gente for analisar mesmo quem passou por esse processo, já é algo absurdo. Sim. Porque quantas pessoas estão dispostas, de fato, a todo dia treinar, a fazer dieta, a deixar muitas vezes a vida social de lado, né? Eu passei vários aniversários dos meus irmãos, dos meus pais, meu aniversário, do meu esposo, sem comer uma fatia de bolo. Sem comer um pedacinho de bolo. E não era porque ia arruinar seu físico, mas é porque a sua cabeça não tava... Porque o objetivo era outro, entendeu? Então, assim, aquilo pra mim não era um sofrimento. E isso tem que ficar muito claro. Porque a gente vê muitas vezes as pessoas reclamando, eu tenho que fazer dieta. Nossa, eu vou competir, por isso que eu não posso comer. Cara, ninguém tá colocando uma arma na tua cabeça. Você tá fazendo isso porque você quer. Sim, é o teu perfeito. desejo, entendeu? Então, eu acho muito chato quando a gente vê alguns atletas, né? Ou pessoas comuns fazendo
sabe, um chororô em cima disso, assim, reclamando. Ai, tá difícil. Desmotiva a outra pessoa, E né? assim, a pessoa vai falar, nossa, é isso mesmo. Porque o que mais a gente escuta é isso. Bem É isso. difícil a gente escutar uma pessoa que fale isso que você tá falando. Eu adoro, é isso, vão ter os efeitos bons e tudo mais. Não, as pessoas, eu tenho que ir ali, eu tenho que fazer academia, eu tenho que fazer 2 cardio. horas. Gente, Mas quem tá te parece obrigando? né? Algumas, né? Não digo todas, não me julguem. Não, sim, eu não tô falando Não nada. não me olhe me julgando. É meu filho, você sabe, né? É teu filho. É meu filho. Mas você tá certo, isso aí que você tá falando. Então aí Realmente você desmotiva as outras pessoas, né? E não é nada disso, porque assim, primeiro porque é um desejo pessoal. Primeiro porque você vai porque você quer. Ninguém tá te obrigando. Então eu não aceito, né? Hoje eu trabalho com poucos atletas justamente por conta disso. Você treina eles? Pouquíssimos. Você treina atletas, não pessoas comuns. Que chega lá e eu fala, treino pessoas comuns. Eu tipo adoro assim, trabalhar com... Exatamente. Tipo eu que tipo quero você. começar. Você é o público que eu mais gosto de trabalhar. É mesmo? É mesmo. Você mora aqui, eu falo... Mas hoje eu não dou mais aula, tipo assim, presencial. Na academia não, né? Eu tenho consultoria online, tenho minha plataforma online de treinamento e tudo mais, que é tudo feminino, é tudo voltado pra mulher. Incrível, Olha que legal. Eu trabalho com mulheres. Na consultoria, ela atende homens também, né? Porque eu tenho uma equipe maior e tudo mais. Mas eu sempre, todo o material que eu produzo, conteúdo, tudo isso é voltado pro público feminino. Que bacana. As minhas redes, tudo que eu faço é voltado pro público feminino. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual que é, assim, o maior mito que tem da mulher no fisiculturismo que você queria dar uma quebrada nesse? Cara, vai aparecer um homem treinando, tá? Isso... O pessoal fala A muito. galera fala, né? Eu não quero ficar tão forte assim, não quero parecer homem. Não vai ficar. Quem fica é porque quer e porque tá fazendo uso de recurso ergogênico. Porque a mulher, ela não tem hormônio suficiente, não tem testosterona suficiente para treinar, mesmo com cargas, e parecer um homem. Inclusive, eu falo pra mulherada, vocês precisam treinar membros superiores com carga, porque isso está extremamente relacionado a resultado de membros inferiores. O membro superior está relacionado ao membro inferior. Totalmente. Por quê? Se eu não treino meus membros superiores, não treino dorsal, não treino bíceps, tríceps, como é que eu seguro uma barra de um terra, por exemplo? Como é que eu faço um stiff se eu preciso manter uma postura, se eu preciso ter uma musculatura nas minhas costas para manter as minhas curvaturas da coluna ali preservada? Se eu não tenho força para isso, se eu não treino, eu não consigo manter. Então, eu acabo que alguns exercícios eu não consigo fazer. Então a mulherada tem medo. Não tenham medo, mulheres. Treinem membros superiores pra valer mesmo. Porque no máximo vocês vão ficar definidas, né? E aí tem as meninas falam assim também. Eu só quero ficar definida. Mas se você quer ficar definida, você tem que treinar. Como é que eu vou definir um músculo que não tem ali, né? É verdade, é verdade. Mas você nunca teve medo de perder a feminilidade? Eu tive medo, sim, quando eu comecei a usar recurso ergogênico. Aí eu tive medo. Você viu uma transformação maior, assim? Bom, primeiro, né? Quando você está colocando ali um hormônio de fora, você tem como acompanhamento, você tem um certo controle com os exames, o que está subindo. E também no resultado que você está vendo na resposta, né, do teu próprio físico ali. Próprio corpo, exato. E aí eu tive a sorte de sempre ter bons profissionais me acompanhando, porque a gente tem bons profissionais e profissionais ruins em todas as áreas. É verdade. Né? Então eu tive a sorte de sempre ter profissionais excelentes do meu lado, que nunca pesaram a mão, que sempre foi o mínimo do mínimo do mínimo, né? Já com 30 anos, já competindo, indo para um nível profissional aí, então começou a fazer sentido para continuar no esporte. Então assim, eu já ganhava dinheiro, eu já era atleta profissional, né? Isso já me trazia um retorno financeiro. Então para mim fazia sentido. E aí o medo ele vinha assim, quando eu percebia que estava ficando algo, não, esse ponto aqui para mim, isso aqui já é muito, né? Aí ia lá, reduzia, tirava, mas trocava. o legal é que você tinha esse olhar, porque tem algumas mulheres que não têm esse olhar, né? Perde um pouco a mão, até porque tem uma distorção, às vezes, de imagem, às vezes não percebe que está ficando mais máscula. Você já teve esse olhar desde sempre, né? Para não perder o feminino. Eu não tive esse olhar antes de usar recurso ergogênico. Não tinha. Por quê? Porque eu passei esses 10 anos ali, como eu sofri muito ali na adolescência, com bullying e tudo mais, com aquela magreza extrema, eu tive num primeiro momento uma visão distorcida da minha própria imagem. Então eu me olhava no espelho e com 65 quilos eu me achava magra. Então eu não enxergava de fato como eu realmente estava. Tanto que depois de um período eu olhava as minhas fotos lá com 73 quilos e eu falava, gente, como eu fiz isso? Como eu cheguei nesse peso?
sabe? Como é que eu cheguei nesse volume muscular? E aí eu lembro de uma frase do meu pai falando assim, porque os meus pais sempre me apoiaram, né? Eu sempre tive apoio deles, assim, apesar deles não entender muito do esporte, assim, sabe o que é? Eu não entendia, mas eles sempre me apoiavam. E aí o meu pai falou assim, menina, mas ó, tu não acha que tu tá muito assim? Ele não sabia dizer o que era, né? Você não tá muito assim, tipo assim, o que você tá fazendo? Grande, Aí eu, não, pai, capaz, não. E então eu lembro dele falar, e isso ali, no momento, assim, foi algo que na minha cabeça ficou assim. Mas primeiro eu fiquei feliz. Porque quando as pessoas falavam pra mim assim, nossa, você tá muito grande, tá parecendo um homem. Aquilo era um elogio pra mim. Ah, entendi. É lógico, você veio da buscou magreza, né? Cara, quando a pessoa queria me dar um elogio, era falar que eu tava grande demais. Né? Então eu falava, nossa, então realmente deve estar muito grande. Meu pai tá falando, né, que eu tô grande. Mas seus pais são pequenininhos? Não, meu pai não é musculoso, assim, né? Hoje ele também já tá com 60 e poucos anos, né? Mas a minha mãe... A estrutura deles é uma estrutura normal, assim. Se for olhar a minha estrutura hoje, eu pareço muito com eles, assim, sabe? Entendi. Porque às vezes, por que eu tô te perguntando? Porque às vezes a pessoa tem uma estrutura familiar, né? Mais pro baixo peso, mais assim, vamos dizer, a estrutura óssea já é menor. E aí quer porque quer ficar grande. A minha estrutura óssea, ela é pequena, ela é estreita. Tá, isso até facilita pra você ficar mais feminina, ficar mais magra, né? ficar mais... porque assim, eu não tenho, assim, se olhar meu pulso, é extremamente fino, né? É muito mais fino, às vezes, do que uma menina mais baixinha e tal. Mas esteticamente eu acho mais bonito, assim. Eu também. Quando a pessoa, tipo, fica... Ela tem um corpo mais magro e adquire músculo. Porque aí meio que você vai... A gente fala assim, né? Parece o bonequinho ali, né? Que você vai colocar. Coloca um pouquinho de ombro, coloca um pouquinho de perna. Fica bonito esteticamente. Um físico mais longilíneo, isso, né? Eu acho mais bonito. Mas aí eu tinha essa visão primeiro distorcida, assim, naquela época. Só que eu já tinha, quando eu comecei a competir, eu já não tinha mais essa visão. Eu já tinha percebido onde é que eu tava, o que eu já tinha conseguido, a transformação que eu já tinha feito, né? E aí, depois de um período, eu olhava, que nem essas fotos ali com 73 quilos, eu ficava, assim, impressionada de como eu não tinha me visto, né? Como eu não me enxergava naquela fase, né? E o meu esposo, ele sempre me apoiou. Mas eu tenho uma foto que eu tô do lado dele, que eu pareço... Eu tô um pouquinho pra frente, assim, mas que eu tô tão grande, com 73 quilos, ele pesava uns 80 e pouco, que eu... Olhando assim, eu parecia maior, minhas pernas eram maior que a dele, entendeu? Eu tinha mais volume muscular, obviamente ele com uma estrutura masculina, então, né, outro desenho de corpo. Mas para uma mulher eu tava assim, muito grande, muito grande. Só que não tinha definição muscular, o que não assustava muito. Então eu era volumosa, mas não tinha esse condicionamento físico, né? Não era riscada. Não tinha esse desenho ali, né? Percentual de gordura tão baixo, porque naquela época, se eu tivesse um percentual de gordura baixo, com certeza eu ia parecer um pouco masculina. Olha, hoje você tem quanto de percentual de gordura? Hoje eu devo ter uns 14 por aí. Até que não é tão baixo. Não é tão baixo, também... mas aí tem uma outra coisa, que as pessoas se iludem muito com o percentual de gordura. Que muito. Porque as pessoas vão lá e postam assim, 6% de gordura. Gente, não tá. Uma mulher com 6% de gordura, ela é uma categoria muito, tipo, já é uma categoria no sentido assim, uma woman's physique, uma figure. Entendi. Dentro da competição, você vê hoje atletas wellness, a minha categoria com percentual 6, 7. Mas eu olho pessoas comuns, né, que treinam, que tem uma vida assim, só não compete, mas que tem uma vida como se fosse um atleta ali. Sim. E a pessoa, eu tô vendo a pessoa lá, cara, a 6% não tá. A mulher com 6% de gordura é tão baixo que ela começa a não menstruar mais. É isso que eu ia falar. Que ela tem todo esse... então, né? assim, um percentual de gordura de uma mulher de 11%, 12%, ela já está extremamente seca e definida. Olha só que interessante. E assim, o período que você tem para competição, por exemplo, na época que você competia, vamos falar que você tem um preparo de quanto tempo para começar essa... Como, assim, isso varia muito de uma pessoa para outra, né? Então, o que acontecia comigo? Como eu já treinava um bom tempo, eu não ficava oscilando o meu peso. Então, assim, eu saía da competição, eu competia com 60, um exemplo aqui, eu saía da competição, meu peso de fora de competição ele era 65, 66. Então, se for para pensar em redução ali de peso para voltar para o peso da competição ali, né, de palco, eu tinha 5 quilos para perder. Isso era muito rápido. Então, eu não tinha períodos longos de competição, de preparação. Outra coisa, eu sempre competia muitas vezes no ano. Teve um ano que eu competi 10 vezes. Nossa! 10, isso é muito pro fisiculturismo. É muito mesmo. Tipo, 4 competições é ok.
10 é muito. Mas, como eu falei pra vocês, eu gostava muito de competir. Muito. Mas esses 5 quilos, só te cortando, esses 5 quilos é a base de quê? É retenção hídrica? É gordura? Isso também. Você tá. Quando a gente faz uma preparação pra competir, né? Aí tem ali as últimas semanas que a gente chama de finalização pra competir, né? Que aí você, às vezes, faz uma hiperidratação. Então, assim, eu já cheguei a tomar 10 litros de água no dia. Jesus! Cara, mas na semana da competição? Na semana da competição. Ali, às vezes, começava com 10 dias antes da competição. Tomava ali 10 litros de água, daí essa água ia reduzindo. Às vezes, fazia um corte brusco, tipo de 10 para 4, para 1. Né? Então, assim, você hiperidrata ali o teu corpo, para depois você vai tirando essa água, né? Aí, às vezes, tem atleta que mexe no sódio, Mas tira por que sódio. isso? Só me explica essa parte da Justamente para aquela. Porque assim, quando você tira, a gente chega até a tirar essa água, digamos assim, né, subcutânea, pra pele colar mais no músculo. Mas esse negócio de 10 litros, depois 1 litro. Por quê? Porque você faz uma super hidratação. Porque quando você tiver com 1 litro de água, você não morre bebendo 1 litro de água no dia. Né? Não, o que muitas pessoas Você pode morrer com 10 litros, eu acho. Mas o que acontece? Quando você faz o teu corpo entender que 1 litro é nada. Entendeu? Você chega ao extremo ali dos 10 litros. Você fica ali super hidratando. Porque assim, isso na tentativa de não usar nenhum diurético também, né? Que esse é o problema. Porque isso sim pode claro, causar pode morte, até né? arritmias, né? Exatamente. Então isso pode dar um problema. Então sempre o objetivo era não precisar usar diurético. Então para não precisar usar o diurético, você super hidrata e vai ali reduzindo essa quantidade de água para o teu corpo entender que você não, tipo, esteticamente você não tem água, mas você tá oferecendo água. Entendi. Então, por isso que faz esse corte ali, né? Com o objetivo da pele ficar mais colada no músculo ainda e aparecer mais ainda a definição muscular. Então, no começo você começa 10 litros, vamos lá. E depois, É um exemplo, né? Isso assim, 10 litros, quando não se tem tanto conhecimento. Hoje, usa-se muito chá diurético. Então, assim, hoje, se eu fosse competir hoje, né? Os últimos anos ali de competição, eu ingeria no total 6 litros de líquido. Qualquer entre líquido. Água e chá. Água e chá. Água e chá. Chá diurético. Chá assim. diurético. Porque esse chá, se eu não me engano, a conta lá era para cada 1 litro de chá, correspondia a 3 de água. Então eu já ficava mais confortável. Aí é chá de cavalinha, de hibisco, esses chás diuréticos mesmo, né? Aí tem uma conta ali, um cálculo que faz o tanto de chá pro tanto de água, né? E, então, você beber 6 litros é ok no dia. Era super ok. 10 já era muito difícil. Só que aí eu bebia esses 6, então normalmente às vezes era 3 de água e 3 de chá, era o equivalente aí a 10 litros, por exemplo, de água, entendeu? É muita coisa. Isotônico, você toma. Pera que eu quero tirar essa tirar dúvida. a dúvida com ela. Eu já escutei falar que tem gente que toma vodka antes de subir no palco. Você escutou a Joana? A Joana falou, é verdade. Tá tentando não lembrar antes de do ouvir palco. isso. Eu acho que antes do palco, tipo assim, só se é pra pessoa se soltar ali e tal, né? Pra ter uma boa desenvoltura. Mas assim, o álcool, né, normalmente pra quem usa, eu já usei, ele é na noite anterior da competição. Isso, Você vai lá ela falou isso. Porque ele Noite desidrata. anterior. Desidrata, Já exato. ficou em sauna já com Já roupa fiquei... de térmica, não, sauna? Não, mas já ficou em sauna. Isso normalmente a pessoa faz se ela tiver ali o objetivo de perder mais peso, né? Porque tem algumas categorias que você precisa ter pra tua altura, ter um tanto de peso ali, né? Ah, tem uma regra. Tem, dependendo da categoria, tem, né? Na nossa categoria não tem isso. Então, assim, às vezes a pessoa quer fazer isso pra parecer mais seca, pra sair mais água. Mas, assim, quando o atleta tem que realmente fazer isso, é porque alguma coisa no processo ali deu errado também. E você tá tendo que correr atrás de um prejuízo. Então, o que a gente sempre tentou tomar cuidado, né? De estar pronta pro palco uma semana antes, pra não ter que fazer nenhuma loucura. Certo. Porque quando a pessoa começa a ter que fazer, tô tendo que fazer muita sauna pra ficar seco. Tem ali também, às vezes a pessoa faz banho de imersão, que fala que você colocar sal, colocar álcool na água, né, faz uma mistura ali e você fica submerso ali, né, no máximo possível ali, pra também tirar essa água subcutânea, puxar. Né? Então, são medidas mais extremas. Que quando o atleta ele se preparou certinho, ele não errou, ele fez um cálculo certo de período ali, né, para você estar pronto ali no dia da competição, você não precisa fazer esse tipo de loucura, né? De loucura, sabe? Essas medidas loucura, extremas né? aí. Loucura. Então eu nunca precisei fazer isso. Tá. Nossa, Dentro da tua legal. vida de atleta, entra o isotônico?
Né, isso assim, às vezes a pessoa vai tomar um Gatorade lá no dia da competição, Tudo um golinho e tal. Mas assim, Mas não é regra. não é uma regra, não é uma regra. Entendi. A gente até não gosta de tomar ele fica muito forte, né? Ah, depois passou a competição pra voltar, recuperar essa hidratação, tudo. Aí é ok, né? Eu normalmente eu tomava, mas só que assim, eu já tomo, tipo Gatorade, por exemplo, qualquer isotônico aí, normalmente, assim, no meu dia a dia, eu já gosto de tomar umas 3 vezes na semana. Você recomenda legal. isotônico? Assim, não é uma regra que tenha necessidade, mas para uma pessoa, às vezes, que não ingere tanta água e tal. Só que assim, nada substitui a água, né? Claro, sim, sem obviamente. dúvida. É que Deixa eu te fechar. Desculpa, Não, pode falar. porque tem umas coisas que eu fico muito curioso. ele tava super animado que você E ia como é vir. que foi pra você, tipo, competir no Mr. Olímpia? Foi, tipo, qual que foi a realização? Bom, Eu acredito que deve ter sido uma coisa... assim, né? O Mr. Incrível. Olímpia, ele é um dos maiores campeonatos, né, de fisiculturismo do mundo, né? Antes de ir pro Mr. Olímpia, eu já tinha vencido 3 vezes o campeonato mundial. Que quando a gente fala assim, né? Se a gente pega uma pessoa leiga e você fala assim, o Mr. Olímpia, às vezes as pessoas não sabem o que é o Mr. Olímpia. Sim. Porque se ela não entende muito do esporte, né? Ela não vai saber o que é. Mas quando você fala pra alguém assim, você é campeão mundial. Todo mundo sabe o que é um campeonato mundial, né? Verdade, você venceu, é verdade. você foi o melhor do mundo, né? Hoje, o Mr. Olímpia, ele é como se fosse um campeonato mundial, né? Dentro do nosso esporte. E, então, assim, a categoria Wellness, ela foi criada no Brasil. A categoria que eu compito. Que Ela foi criada no Brasil no ano de 2005. Era mais uma garota, tipo assim, estilo praia, sabe? Que tinha um volume mais de pernas, de glúteo ali, mas sem muita definição. E a categoria foi crescendo, foi desenvolvendo, até chegar ali 2012, que ela começou a sair. Foi criada lá no Rio de Janeiro, né? Aí que vinha aí pro Brasil inteiro. E em 2013 eu entrei aí nessa categoria para começar a competir. Então a categoria foi crescendo e eu fui indo em todos os campeonatos. Por isso eu tenho aí mais de 60 vitórias de primeiro lugar, porque eu ia em todo campeonato que tinha categoria Wellness, eu ia competir. Então, principalmente Nossa, quando... você devia ser, assim, o terror da galera lá. Então Quando a galera sabia que você ia se inscrever, falava, pronto, acabou já. Segundo lugar, compete pelo segundo lugar aí. Então, as pessoas falavam muito isso, mas assim, eu sempre tive muito pé no chão. Eu sempre tinha, né, aquele medinho, assim, né? Cara, é a adrenalina do negócio ali. Nunca fui para um campeonato tendo certeza de que eu ia vencer, né? Porque a gente nunca sabe quem vai estar lá competindo. Sempre teve muitas atletas muito boas, né, competindo e principalmente no Brasil. Na América do Sul, né? Porque assim, a categoria Wellness, ela tem esse perfil mais da mulher brasileira, né? Mais curvilíneo, com mais volume de Mas membros pode vir gente de inferior. fora. Sim, porque aí o que acontece? Primeiro foi no Brasil, depois veio para a América do Sul, aí depois para a Europa, para o mundo inteiro, né? Então a gente teve que se adaptar. A categoria foi se adaptando para que outras atletas de outros países, né? Sim, também, até por conta, né, do biotipo de cada uma, exatamente. Né? Até chegar nos Estados Unidos. Que nos Estados Unidos a categoria ela é recente ainda. Mas né? elas não têm corpo para isso, gente. Não tem, mas estão desenvolvendo. Elas não têm o biotipo mesmo para isso. Biotipo não tem? E o que acontece? Aquelas costas largas, aquele quadril. Exatamente, elas têm. Tanto que assim, a categoria lá mais comum, assim, né? De muito mais tempo, assim, é a biquíni, é a figure, que é esse perfil que as pernas são mais fininhas, que não tem um glúteo tão avantajado, né? Mas a categoria ela teve que ir se adaptando para que ela ganhasse aí esse cenário mundial, né? Para que ela fosse aceita em cenário mundial. E quando vai para os Estados Unidos, principalmente para eles aceitar, né? Uma categoria com dominância brasileira, a gente sabe que os americanos, eles são, né? Bairristas, eles defendem... Patriotas, eles defendem a bandeira deles mesmo, e eu acho isso muito bonito, né? Eu acho que isso falta um pouco, às vezes, na gente aqui no Brasil, né? Então, teve que ter algumas adaptações, né, do perfil para que as americanas também tivessem chance, né? Apesar de as melhores atletas serem as atletas brasileiras nessa categoria, né? As americanas vêm buscando ali o lugar delas nessa categoria também, né? E vem conquistando ali cada vez mais boas colocações nos campeonatos. Hoje, quem que tá no... Ainda são as brasileiras. Ainda são Primeiro brasileiras? e segundo lugar ainda é brasileira. É mesmo? A terceira lugar é uma dominicana, que também está lá próximo dos Estados Unidos, né? Mas que ainda tem ali um biotipo muito bom. Mas as americanas, nos campeonatos, principalmente nos Estados Unidos, que é onde mais tem campeonato, elas têm boas colocações aí também. Que orgulho começar aqui, né? Pô! Legal isso. Isso é... Não sabia disso, né? Tipo assim, então quando a Wellness começou mesmo a ganhar esse cenário de visibilidade...
eu ia competindo, eu ia vencendo e vinha trazendo esse respaldo aí pro Brasil, né? Tanto que nesse ano que eu competi 10 vezes, que foi o ano antes da pandemia, 2019, foram 10 títulos de primeiro lugar, terminando o ano com o Mundial pro Brasil. Que incrível. E o Mundial foi aonde? Esse Mundial foi na Espanha, mas eu já tive um Mundial na China Uau! e, que o legal. outro, e um Mundial na França. Que O incrível. primeiro Mundial foi na França, o segundo foi na China e o terceiro foi na Espanha. Eu sei que o Alexandre tá louco aí, que já acabou o nosso tempo. Mas eu quero fazer Ai, uma sério? pergunta. Ah, é? É. Mas tá tão bom, né? Porque a gente não quer Tem? parar. Eu não queria. É, dentro de tudo isso, até falando de Mundial, você foi pra China. O que ninguém vê nos bastidores que foi o maior desafio pra você, nessas competições todas, assim, que você passou um perrengue? Cara, ninguém, na verdade, a gente só mostra a parte boa, né? Tipo, o que deu certo, né? É, Aham. exatamente. Mas eu já fiz, por exemplo, aeróbio no aeroporto de Dubai. Nossa, como? O que você fez? Você ia correndo? Ó, quando eu fui pra China. Que legal. Quem já foi pra Dubai sabe que o aeroporto lá é gigantesco, né? É, eu nunca... Então, assim, pensa, 15 horas até Dubai num voo e mais 15 horas de Dubai pra Pequim. Ah, Conexão 8 horas. você ficou correndo, você ficou fazendo alguma Eu fiz alongamento, mobilidade, eu fiz cardio lá dentro, que eu precisava fazer. Então, quando eu fui competir na China, a gente foi 10 dias antes. Porque só o fuso horário. Então, veio o jet lag Ah, pra você poder ter eu aquela passei adaptação 3 e tudo dias mais. que eu comia e dormia. Porque eu levantava, eu comia, eu não tinha força pra fazer nada. Por conta desse fuso horário bagunçado. Então, era um cansaço extremo. Ah, imagino, porque lá agora tá de noite, aqui tá de dia. você fica Exatamente. precisando- ciclo circadiano. Foi assim, foi uma bagunça nesse sentido, né? E aí, como é que você come na China? Outra, Pois é. a China. Cara, a maioria das pessoas não fala inglês lá. É, não fala. Não tem Google. Não tinha WhatsApp. Ah, não tem Google lá? Não tem. Na época, né? Não. Ah, não, agora também não tem Google? Então, porque, né, acho que depende por conta do governo lá e Ah, tal, não entendi, tem tem essas algumas não tem algumas liberações, né, e Ah, e tal. como é que você É igual comia na lá? Índia. Desculpa a pergunta. Você comia onde? Você foi A na... gente foi no mercado, Proteína primeiro não falta. porque é fisiculturista, né, atleta, você cozinha a tua própria comida, né? Dificilmente você vai comer alguma coisa fora. Mas eu lembro, gente, foi a carne mais cara que eu paguei na minha vida lá. Foi assim, tipo, sei lá, 150 gramas de carne, não, é umas 200 gramas de carne, sei lá, meio quilo de carne foi tipo 800 e poucos reais. Nossa! Naquela época, lá Na em 2019. época Era caro. Muito caro, porque assim, Caramba, carne é tá escasso lá. O que tinha muito? Ovo, Normal. frango, arroz. Arroz. Vegetais, né? Óbvio, eles comem muitos vegetais lá. Só que aí, assim, cara, como é que você vai ler o rótulo do negócio pra saber o que tem, né? Pode, Era muito né? difícil, né? E aí eu lembro que a gente... primeira coisa, cara, metrô lá. A gente andava muito de metrô, né? Era uma loucura. Foi o lugar mais louco que eu fui, assim, inusitado. E ainda em preparação, né? Então a gente foi 10 dias antes e tudo pra... Aí eu lembro, assim, um perrengue, muito, assim. O taxista, ele não conseguia chegar no lugar que a gente No quer no dia? dia da competição. Por quê? Porque se você mostrar, eu preciso chegar nesse lugar aqui. Outra, não tinha como eu dar um Google lá e pra ele seguir no GPS. tinha nem o Waze, Não né? tinha, não, nada disso. E então, o que eu tive que pedir pro rapaz que a gente alugou, né, lá no hotel, pra ele escrever o endereço em chinês. Porque eu tinha que Nossa, mostrar o endereço em mãe. chinês. Pra pessoa conseguir. Então, assim, eu lembro que tava chegando perto de ter que estar lá, né? De fazer o registro, de ter que entrar, de tudo mais. E a gente não conseguia chegar no lugar. Ai, meu pai. E o do desespero? céu, Imagina, não vai dar, não vai Aquela dar. estresse. Não vai aquela dar. ansiedade. Olha, Pequim é gigantesco. Aqueles cruzamentos. Aquilo que a gente vê nas imagens e foto mesmo. 1000 pessoas atravessando Uma avenida. uma É muita avenida ali, gente, 1 sabe? bilhão de Então, esse foi um dos perrengues, assim, né? Que eu lembro, assim, muito que. Só que depois tudo virou festa. Eu venci o Mundial ali também, né? Depois a gente foi visitar a Muralha da China. Mas peraí, a Cidade chinesa Proibida. participou desse negócio? Não tinha nenhuma chinesa. Ah, tá. Porque a chinesa não tinha motivo pra isso. Não tinha nenhuma chinesa. Quem ficou em segundo lugar nesse campeonato foi uma menina de Kosovo, se não me engano, Kosovo. O que é Rússia, coisa assim? Ela é perto daquela região aí. Tá. Uma menina loira, muito bonita, assim, também. E a terceira colocada foi uma brasileira, a quarta colocada Ai, foi que uma legal. brasileira também. E foi, assim, um campeonato diferente, Vocês assim, são por conta da cultura. competitivas entre vocês, entre as brasileiras? Muito Vocês são- competitivas. Vocês Ah, são? mas rola uma amizade também. Não, tipo, tem "Oi, a tudo competição bem?" lá em cima, assim, né? Tudo depende, né? Porque assim, mulher é diferente mulher de homem também nesse sentido, né?
Acho que por ser mulher, já tem essa competição a mais. Mas assim, lógico que rola muita amizade, né? Eu competi muitas vezes com amigas minhas. A Karina Marques, por exemplo, era minha amiga, a gente competia na mesma categoria. Uma torce pela outra sempre. Mas a competição, ela fica em cima do palco mesmo. Desceu do palco ali, cara, tem amizade, tem quem torce uma pra outra, tem quem vibra. Eu lembro muito das meninas, elas ficavam extremamente felizes por estar no palco comigo, sabe? Sempre tinha aquela admiração, aquele respeito. Eu ajudei muita menina que ia competir comigo. Eu já arrumei biquíni pra menina, salto. Já arrumei a tinta que tava errado pra menina que ia competir comigo mesmo. Então, sabe, tem essa camaradagem, assim, isso também, é bom, né? É o esporte que traz isso, né? É um esporte, bem legal. Então, assim, a gente sempre tenta deixar a competição pra cima do palco, né? É lógico que às vezes rola alguma rivalidade de uma ou de outra, né? Às vezes de marca, de suplemento, uma tá numa marca, outra não, a marca não, né? Tem rivalidade uma com a outra e acaba passando essa rivalidade para a pessoa. Mas quando a pessoa tem a mente, sabe, tá com a mente em paz, quando você sabe, né, o teu lugar ali, o que é mérito teu, o teu valor, quando você tá em paz com você mesmo, com aquilo que você construiu, não tem isso, sabe? Legal. Só tem a gratidão de estar ali, de ter se superado, de ter passado por um processo que não é fácil, né? Eu sempre falo, cara, se você já chegou em cima de um palco, se você se desafiou para você estar em cima de um palco, você já é uma vencedora, um vencedor. Porque só o fato de você ter chego lá, você passou por muitos obstáculos, você venceu muitas vezes, você se venceu todos os dias, né? No fisiculturismo, o teu maior rival não é o teu colega de palco. O teu maior rival é você. Porque você tem que se vencer todos os dias. Porque um atleta, ele não é uma pessoa normal. Ele tem dias ruins, ele tem dias tristes, ele tem desânimo, ele não está motivado todos os dias, né? Então você tem que vencer tem você. Os problemas, né? Que já você precisa vencer você todos os dias antes de vencer uma pessoa. Muito bom. Tem só uma perguntinha aqui que o Alexandre vai me enforcar aqui, mas eu vou fazer. Tem uma pergunta interessante aqui. Existe um caminho limpo até o topo do fisiculturismo ou todo atleta acaba pagando um preço com o uso de anabolizantes? Hoje, a gente tem, né, uma modalidade que é do atleta natural, que está muito em alta agora. Né? Atleta natural. Atleta natural. Tem campeonatos de atletas naturais também. Com um físico extremamente competitivo. A gente tem vários, eu conheço, tem vários que trabalham na mesma empresa que eu. Né? Tem um deles ali, o Ícaro. Tem outros meninos ali também. Que assim, para o homem, a genética dele já favorece um pouco mais, verdade, né? A massa muscular e tudo mais, né? Os hormônios. Então, assim, é possível você chegar no topo sendo natural. Agora, né, isso depende de onde é que você quer chegar. Agora, assim, Ângela, dá para chegar no Mr. Olímpia sendo natural? Eu acho que não. Entendi. Porque aí também fica uma coisa que não dá para competir com os outros, né? Entendeu? Mas assim, né, tem toda uma... o que eu recomendo? Bom, primeiro, você falou assim, se paga o preço? Se paga o preço, mas não é só no fisiculturismo. Todo esporte de alto rendimento, você vai pagar um preço. É verdade. Todo esporte, né? Então, às vezes, a gente traz isso pro fisiculturismo muito porque é o que está mais visível, exato, né? Mais Só que um atleta de fisiculturismo, ele é atleta 24 horas. Então, a gente já paga um outro preço nisso. Porque o atleta de futebol, ele vai lá, talvez ele 6 horas no dia dele, ele é atleta, ele vai lá, treina. Mas ele pode sair dali, ele pode sair com os amigos dele, ele pode curtir com a família dele, né? O atleta de fisiculturismo, ele tá, às vezes, no campo, ele tá 2 horas no dia, que é a sala de musculação. Mas e as outras horas do dia? Quando ele tem que dormir, quando ele tem que se alimentar? Então, ele é atleta 24 horas. Deixa, às vezes, de comer alguma coisa num evento de família, como você já deixou várias vezes. Isso, e assim, gente, o que as pessoas têm que entender? Que isso não é um sofrimento para quem faz isso por amor. Legal. Quer deixar algum recado fora tantos que você falou, né? Que você deixou aí. Foi tão rápido, né? Foi muito bom aqui nessa câmera pro pessoal que tá assistindo a gente, Ângela. Bom, a primeira coisa né, eu gosto muito sempre de, né, falar para as mulheres no sentido de que muitas mulheres às vezes têm medo de entrar numa sala de musculação, né, de começar. É verdade. Porque tem na mente ali que a sala de musculação é algo para alguém que já está pronto, para uma mulher que já tem um corpo bonito. Só que a sala de musculação, ela não é um lugar de julgamento, ela é um lugar de transformação. Então, se você quer fazer alguma transformação, se você deseja isso muito, cara, começa, dê o primeiro passo, faça isso por você, né? A gente sempre fala assim que as mulheres, elas fazem 1001 coisa ao mesmo tempo, né? Elas cuidam da casa, cuidam do marido, cuidam dos filhos, cuidam da empresa, mas não tira aquele tempinho ali para cuidar dela mesmo, né? E às vezes muitas vezes nesse processo, ela acaba adoecendo,
Porque a gente sabe que hoje a musculação, ela não é só mudar o corpo, ela não constrói só um físico bonito, né? Ela te dá saúde, longevidade, qualidade de vida, né? Então, assim, se você ama os teus filhos, se você ama o teu marido, se você ama a tua família, ame-se você primeiro. Então, tire esse tempo, cuide de você, porque eu sempre falo assim, você não vai conseguir amar mais os teus filhos. Você não tem como amar mais teu filho, como amar mais teu marido, mas você pode amar melhor. Como é que você ama melhor? Quando você também se prioriza. Olha, incrível. Né? Bem legal. Quando você se cuida, porque se você adoecer, como é que você vai cuidar das pessoas que você ama? Ai, Né? que Tá linda. certo. Então, a musculação em si hoje, né, uma alimentação saudável, eu não estou falando de alimentação restrita, não estou falando disso, estou falando de uma alimentação saudável, de musculação, de atividade física. Isso vai te transformar, não só teu físico, mas vai te transformar numa mulher muito mais forte, numa mulher com autoestima elevada. E uma mulher, quando ela se ama, ela ama as pessoas que estão ao lado dela, ela é muito mais feliz, né? Então, esse é o meu desejo para vocês, mulheres. Ai, que que linda. legal. E qual que é o nome da sua plataforma? Eu tenho uma plataforma de treinamento online, né? Tá no meu perfil, Ângela Borges, lá no Instagram. Então, que se chama Team Ângela Borges, que é uma plataforma que foi desenvolvida para mulheres comuns, com um custo extremamente baixo, é quase que né, significativo ali no sentido para todas as mulheres. Quando eu criei esse projeto, eu queria que ele atingisse o maior número de mulheres possíveis. Aquelas mulheres como eu era lá, que não tinha condições, que não tinha conhecimento. Então, o Team Ângela Borges é justamente, né, para essas mulheres donas de casa, que às vezes não tem tempo de cuidar delas, né? Então, lá você vai ter toda a parte de treinamento, a parte nutricional, com o melhor nutricionista do Brasil, ensinando essas mulheres a calcular a própria dieta delas. Então, esse é o Team Ângela Borges. Todos os links estão no meu perfil, né, do Instagram, do YouTube, do TikTok. E aí, eu também tenho a minha consultoria online, que é um trabalho um pouco mais personalizado. Eu mesmo, junto com a minha equipe, que tem nutricionista, tem médico. Né? Se você quiser um trabalho assim, mais personalizado, quero um resultado um pouco mais rápido, quero que você cuide de mim. Então, eu tenho essa parte também, né, da consultoria VIP. E outros produtos ali, eu sempre tô, né, conseguindo cupom de desconto pra galera. Tá tudo lá no meu perfil, né, voltado aí então pro público feminino. Interessante. E queria agradecer também vocês a oportunidade de estar aqui. Gente, se vocês quiserem um dia a gente volta. A gente vai pedir pra você voltar. O Vinícius já seguia você, né? Ele já seguia antes mesmo. Eu e alguns colegas meus até quando eu comentei que você ia vir, eles até falaram, nossa, faz um monte de perguntas pra ela. Só que acabou que o tempo é curto e a gente não consegue fazer todas as perguntas. Mas é bom porque dá pra voltar mais vezes. Isso mesmo. Quero agradecer muito, Ângela, a sua participação aqui. É um prazer, foi uma Você honra. fala com amor sobre tudo isso, né? Dá vontade de seguir, né? E tudo isso que você está falando, esse estilo de vida, né? Tudo isso que você passa para nós. Isso que é legal, né? A pessoa Posso fazer só mais um convite aqui? Claro. Rapidamente? Então, eu estou abrindo a minha primeira academia, né? Depois desses anos todos aí, nesse meio, podendo visitar aí milhares de academias por mais de 40 países que eu já tive. Na Vila Mariana, é uma unidade da World Gym Pro. Né? Então, é um sonho que está sendo realizado aí. Vai abrir agora nas primeiras semanas de dezembro, na primeira ou na segunda das semanas de dezembro. Vai ter inauguração? Vai ter inauguração. Vocês já estão convidados para ir lá, tá? Vila Mariana, lá. Olha lá, por o outro favor. lado também quer ir. Estão todos convidados aqui, tá, gente? Onde que é Vila lá Mariana. Onde que é lá na São Vila Paulo. Mariana? Eu não sei dizer exatamente a rua, se agora não me recordo, mas é na Vila Mariana, ali num lugar muito acessível, fácil acesso, tudo. E vai ser uma academia diferenciada, porque assim, eu peguei toda essa experiência, né, desses mais de 23 anos nesse meio e trouxe tudo que tinha de melhor. Não só de equipamentos, mas também uma parte de recover, a parte dos profissionais. Então, tudo aquilo que eu falei pra vocês, né, lá que eu não tive atendimento, que eu não tive, as pessoas não davam importância pra mim, na minha academia isso vai ser diferente. Que ótimo, parabéns aí. Olha, Sucesso pra você, viu? Você merece, viu? Quero agradecer muito o Estúdio Porte Par, que é nosso parceiro aqui, o André Lemos, nosso caricaturista das canecas, e a menina das canecas. E, gente, Videomed, a plataforma médica, né, de teleatendimento, teleconsulta, que está chegando para vocês agora o próximo mês de novembro. Então, nesse mês, na verdade, né? Não perca a oportunidade de se inscrever lá, de colocar ali os seus dados, que tem ótimos profissionais, né, ótimos médicos ali para acompanhar vocês, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Se inscreva no canal, deixe os comentários, o like e compartilhe com seus amigos se você gostou do conteúdo. Ângela, obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês. Foi muito bom, gente. Eu também. Incrível. Saúde que chega na hora certa. Com segurança jurídica, respeito à lei e qualidade clínica. A Videomed entrega a Telesaúde Compliance by Design.
tecnologia, processo e pessoas alinhados às normas brasileiras. A Videomed nasceu para operar estritamente dentro da Lei LGPD para a proteção de dados pessoais e sensíveis. Lei 14.510 de 2022 para a telesaúde. Resolução CFM número 2314/2022 para a telemedicina. Consentimento do paciente. Autonomia do médico e prontuário seguro, como manda a legislação. Não praticamos venda casada. Não exigimos que o cidadão contrate produtos de terceiros para ser atendido. Nunca mascaramos ou compartilhamos dados sensíveis. O acesso ao app é gratuito. O cidadão só paga quando usa a consulta sem mensalidade e sem anuidade. Na Videomed, qualidade clínica vem primeiro. A teleconsulta segue os mesmos padrões éticos do atendimento presencial e remunera o trabalho médico com justiça. Preços artificialmente baixos comprometem a resolutividade e vão na contramão das diretrizes do setor. Simples e completo. Agendar, consultar e resolver. Prescrição e atestados digitais. Histórico clínico seguro e uma rede de parceiros. Hospitais, laboratórios e farmácias, para garantir melhor preço e liberdade de escolha ao usuário. Para a gestão, mais com menos. Teletriagem para direcionar ao cuidado certo. Redução de filas e sobrecarga nas portas de urgência. Previsibilidade orçamentária e ganho de produtividade em toda a rede. A implementação é assistida. Diagnóstico, parametrização, treinamento e indicadores. Para o cidadão, tempo e dinheiro contam, sem deslocamentos, sem filas e com atendimento no exato momento em que precisa. Para o Estado, que enfrenta recursos escassos e demandas crescentes, a parceria com a Videomed representa eficiência, resolutividade e a possibilidade de ampliar o acesso à saúde com qualidade. É na hora da dor, no instante em que cada segundo vale uma vida, que a orientação certa faz toda a diferença. Uma massagem cardíaca iniciada a tempo, a manobra correta diante de uma criança engasgada, situações em que o desespero se transforma em esperança. E a decisão guiada online pode ser o que separa a vida da perda irreparável. É aí que a Videomed faz a diferença. Com uma rede de profissionais, clínicas, hospitais públicos e privados que, através da nossa tecnologia, chegam aos locais mais remotos e ajudam a salvar vidas. Saia da fila. Venha para a Videomed. Baixe agora seu aplicativo gratuito. Videomed, a saúde na palma da sua mão. Aqui e agora.